Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à reunião, a pedido do prefeito municipal, com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS. Queremos saudar a todos os presentes e convidar o senhor Alcibiades Adil Santini, presidente da AGERGS, para tomar assento na mesa. Também o senhor Sávio Scherer, contador da Corsan. Por favor. Tudo bom? O procurador do município, Dr. Rogério Moura Pinheiro Machado. E também o secretário de Planejamento do município, senhor Jefferson Gerhard. Queremos saudar também a nossa secretária, vereadora Solange, os vereadores Carlão, Wilson e o Gerson, que já estão em seus devidos lugares. Está chegando agora também o líder do governo, o vereador Edmar Hermani. Também queremos saudar o André, está aí também. Saudar também o secretário da Saúde, Dr. Henrique Hermani. Também o gerente da Corsan, o Armin Alt, e sua acompanhante, assessora. E também as demais autoridades que estão presentes neste momento. A Elisa, saudar, superintendente do planejamento da Corsan. Seja bem-vinda. Nós vamos dar início, então, ouvindo o pronunciamento do senhor Alcibiades Adil Santini. Boa tarde, senhor presidente da Câmara, doutor Alceu Crestani, doutor Fábio, mais a superintendente e o gerente da Corsan, doutor Jefferson, doutor Rogério, em nome também do nosso presidente da Câmara, cumprimento todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo, demais participantes. Agradeço, vou ser bem pontual e provocativo, mas de uma forma proativa. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre é importante a gente ir ao encontro, né, da sociedade, principalmente um poder legislativo que representa muito bem os anseios dessa sociedade. Eu tenho dito, de uma forma geral, que a sociedade é uma consequência da ação ou omissão de cada indivíduo. Nós temos uma sociedade que merecemos, então começa aí uma provocação de cada um fazer uma autocrítica sobre suas atitudes e comportamentos, pensando a sociedade que nós queremos. Eu, lamentavelmente, não encontrei ainda a resposta
Parece que nesse planeta que nós vivemos, ninguém pensa o planeta que nós queremos, o Brasil que queremos, Rio Grande que queremos, ou Santa Cruz que queremos, numa forma de visão de estadista, quer dizer, sempre com proposta de interesse coletivo. Eu acho que o interesse coletivo deve prevalecer ao interesse individual. E para isto, essas atitudes e comportamentos individuais devem ser revistas sim, porque o interesse coletivo deve prevalecer sobre o individual. E para isso a gente tem que ceder um pouco no individual para ganhar no coletivo. Fala aqui um filho de agricultor, né, técnico agrícola, topógrafo, mas que ingressou no serviço público no estado do Rio Grande do Sul, chegando à presidência da FDRH, a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, e depois trabalhei em 7 ministérios em Brasília e me aposentei pelo Ministério da Justiça. Trabalhei inclusive como secretário do Ministério do Trabalho com a Doroteia Werneck, além de outros cargos de chefias como diretor da LBA, onde tinha na liderança o Paulo Sotero, um gaúcho de São Francisco de Paula. Mas isso não vale nada se eu não tiver atitudes e comportamentos dentro desse discurso de proatividade e de interesse coletivo. Eu não gasto energia em culpados. Minha sinergia e a minha convergência sempre em soluções. Aprendo com todos, respeito a todos, mas é importante eu ter esse compromisso com o coletivo. No caso específico da Jergs, que eu cheguei em junho do ano passado ocupando uma vaga dos consumidores, porque eu também lidero no estado um fórum latino-americano de defesa do consumidor, que congrega 70 entidades. Essencialmente a gente trabalha na educação do fornecedor e do consumidor e no conflitos de conciliação. E chegando lá, a preocupação da Jergs achava que um representante do consumidor poderia ser essencialmente defensor da modicidade tarifária, ou seja, pró-consumidor, quando uma agência tem uma missão muito mais elevada, que deve buscar a conciliação entre o poder concedente, a concessionária e o usuário. Esse equilíbrio é fundamental. E aí eu comecei, e em novembro participei de um processo eleitoral e fomos galgados a ser presidente por 2 anos. A primeira pergunta que se faz dentro de uma organização pública: o que nós queremos com a nossa organização? Essa é uma pergunta para uma provocação interna. E o que a sociedade espera dessa organização perante o Estado quando é uma agência reguladora estadual? São 2 provocações. E qual é o propósito e qual é a relação que eu devo ter com meus parceiros e qual é meu plano de negócio? Então não vejo a menor dúvida. Primeira pergunta que eu fiz: quantos convênios nós temos assinado com o município? 280. Quantas vezes a Jerg visitou os municípios e consultou 3 autoridades do município? Poder Executivo, Poder Legislativo e o PROCON, fazendo 3 perguntas: como é que está nosso convênio, como é que ele pode ser melhorado e o que eu posso ajudar essa comunidade fora do convênio? E a resposta, por espanto que eu vi, não era a cultura da Jerg visitar os municípios. Eu digo, então eu estou errado, porque... E aí eu coloquei, qual é a Jergs que o Estado do Rio Grande do Sul quer? E aí já imediatamente criamos 2 comitês estratégicos. Pensar a Jerg que nós queremos a longo prazo, nas 2 áreas principais que nós atuamos. A Jergs atua hoje na área do transporte, rodoviário e hidroviário, estações rodoviárias, saneamento e energia elétrica por convênio com a ANEEL e, brevemente, concessão de rodovias. Mas as 2 áreas principais é transporte e saneamento. Aí eu perguntei, o que você faz para nós tornar-se como referência nacional nessas 2 áreas, saneamento e transporte, já que são as 2 principais áreas de atuação? Então nós temos que pensar como estadista, onde é que está a melhor regulação e fiscalização de saneamento e transporte no mundo. Conhecer, trazer, adaptar, e tem como desafio em 2 anos ser referência no Brasil. Não pode deixar por menos. Alguém vai dizer assim, mas Santini, tu vai fazer milagre em serviço público? Provavelmente sim, porque eu, na posse, eu digo o seguinte: se o serviço público... Primeiro, se nós questionarmos com a sociedade como é que está o serviço público, de modo geral,
mais de 60% estão insatisfeitos entre o que pagam e o que recebem, principalmente em relação à qualidade. E aí não vamos gastar tempo em culpado, isso é lógico. E eu digo o seguinte, se a sociedade não sair da zona de conforto, nós que pagamos e nós não exigimos, porque isso é cultural, nós criticamos, mas não sabemos fazer uma convergência dessa crítica para soluções. A tendência é que nós vamos sentir saudade desse serviço público que está insatisfeito para os contribuintes. Então nós temos que mudar. E o gestor público tem um compromisso sim com a sociedade. Eu não posso marcar tempo, 2 anos, e não deixar uma marca melhor do que eu recebi. Então, no caso específico, eu tenho que ouvir se meu parceiro que me paga, fazendo essas 3 perguntas e melhorando. E principalmente quando ele tiver outra demanda que não está no convênio, eu tenho que ser parceiro sim, presidente. Não tem a menor dúvida. Então eu acho que, como uma provocação inicial, para a gente não tomar todo o tempo, eu queria pontuar o seguinte. Primeiro, um compromisso nosso, queremos deixar uma cultura nova na Agergs, de ouvir os nossos parceiros, principalmente, construir soluções juntas, receber crítica, porque é muito meritório quem tem a coragem de apontar críticas. E nós, como gestores, nós temos que dar uma atenção imediatamente, não só para a crítica, mas evitar, inclusive, o erro. Vou citar um exemplo do município de Gravataí. Chega um e-mail na Agergs para ver o procedimento ao chefe de gabinete dizendo o seguinte, um principal executivo do prefeito, que era um secretário-geral lá, dizendo o seguinte, encaminhei uma denúncia à Agergs, esta levou 20 dias e dá uma resposta que é lamentável. Aí o chefe de gabinete apavorado, digo, não tem problema, imediatamente me liga para esse senhor, esse secretário. Primeira pergunta, posicionamento, aqui quem fala é Santini, quero primeiro agradecer pela tua atitude e coragem por aprontar um erro, segundo pedir desculpa e terceiro pode marcar dia e hora que eu não vou resolver esse problema, vou resolver todos os demais que têm uma interface com a Agergs. É assim que nós, como gestor público, temos que atuar. Ser gestor público, ser servidor público é uma das posições mais nobres que nós temos na sociedade. Nós somos escolhidos por essa sociedade nos paga e nós temos a obrigação de servi-la de uma forma eficiente e qualitativa. Caso contrário, volta aquela tese, nós temos a sociedade que merecemos. Então, vereadores, contribuintes, agentes públicos, gestores têm um compromisso com essa sociedade. E eu gostaria sempre de deixar uma mensagem, sempre pensando que Santa Cruz do Sul nós queremos, que Brasil nós queremos e que Rio Grande nós queremos. Se todos tiverem uma força convergente, proativa e criativa, sem gastar energia em culpados, o contraponto é extremamente importante. Mas é importante para a gente melhorar uma posição que talvez foi o pontapé inicial. E para isto nós temos que ser solidários, respeitosos e aprender com tudo e com todos. Então acho que a minha posição inicial, senhor presidente, é essa aí. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Também queremos cumprimentar os vereadores que estão chegando, o vereador Elo, o vereador Elstor, o vereador Paulinho, o vereador Nazário e o vereador Ildonei. Também queremos cumprimentar o chefe de gabinete do prefeito, o Edson Azeredo, que está presente também. E agora nós vamos ouvir o pronunciamento do senhor Sávio Scher, contador da Corsã. Boa tarde. Prezados vereadores, prezado presidente da Câmara, prezado Santini, presidente da Agergs e demais presentes. Nós estamos aqui representando a Corsã, viemos em comitiva de 2, eu e a colega Elisa, que é contadora também da Superintendência de Planejamento da Corsã, na qual eu também faço parte. E a gente vem trabalhando há um longo tempo na questão de revisões ordinárias de tarifa e reajuste tarifário. A gente trouxe uma apresentação aqui, que está na tela, e eu gostaria de seguir na ordem das lâminas para facilitar o entendimento, o porquê
de um índice de reajuste tarifário para Santa Cruz do Sul, diferente do índice homologado pela Agergs. Então, nesse momento, nós estamos sem convênio de regulação do município de Santa Cruz com a agência reguladora oficial, e isso ocasionou uma diferença no índice de reajuste tarifário para 2016. Bom, a metodologia para cálculo do índice de reajuste tarifário, ele ia ser aplicado sobre a competência de junho de 2016 e está previsto no contrato de programa, para que tenha eficácia jurídica a partir de 1º de julho de 2016. O índice deve ser homologado e publicado pela reguladora no máximo até 31 de maio. 31 de maio já passou e a gente ainda não tem a homologação do índice de Santa Cruz, para poder então aplicar nas tabelas tarifárias a partir de 1º de julho. O objetivo então do reajuste é para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da companhia, necessário para a manutenção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, garantindo a prestação de serviço com qualidade, confiabilidade, responsabilidade social e ambiental. Os aspectos legais estão na Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento, onde basicamente se institui que os clientes têm o direito de pagar uma tarifa justa, né, e de receber um serviço nos níveis de qualidade estabelecidos na legislação aplicável no contrato de programa. E o prestador de serviço, ele que deve atuar com eficiência e prudência, ele tem o direito de obter uma receita que cubra os custos, investimentos, toda a base de ativos que está instaurada no município. Os aspectos legais, então, como eu já falei, a Lei 11.445 e o contrato de programa 269, que foi assinado em julho de 2014 entre Corsã e município de Santa Cruz do Sul. E lá no contrato de programa, a gente tem a referência sobre a questão do reajuste tarifário. Então, o reajuste ele pode ocorrer por revisão tarifária ordinária, por revisão tarifária extraordinária ou por reajuste tarifário. As revisões tarifárias ordinárias ocorrem a cada 5 anos. Com a Agergs, a gente fez a primeira revisão tarifária em 2009, a segunda revisão tarifária em 2014. Revisão tarifária extraordinária até o momento não ocorreu, embora a gente tenha solicitado, mas ainda não ocorreu. E reajuste tarifário anuais no intervalo entre as revisões tarifárias. Então, como aconteceu em 2014, a última revisão tarifária ordinária, para este ano está previsto o reajuste tarifário. É o índice de reajuste tarifário. Quanto à regulação, o regulação deve ter independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Na verdade, o regulador faz a intermediação entre o município e o concessionário, entre o cliente e o concessionário, na questão principalmente de tarifas, para não ter cobranças absurdas, abusos de poder. O objetivo, então, da regulação é estabelecer padrões e normas técnicas, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, na verdade, mais como fiscalização, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes, e definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, um preço justo. Bom, aqui tem um breve histórico, então, dos reajustes a partir de 2014 em relação a Santa Cruz do Sul. Em 2014, a Corsã realizou a revisão tarifária ordinária homologada pela Agergs, como a gente já referiu anteriormente. Santa Cruz do Sul estava sem contrato e sem regulador nesse período da revisão tarifária ordinária. A Agergs retirou da base de dados os municípios não conveniados,
que aí no caso se inclui Santa Cruz do Sul, porque não tinha convênio e não tinha contrato de programa ainda vigente. Saiu também da base o município de Erechim, que tem agência de regulação própria, e o município de São Borja. Então, da base da GERS, que pegava total Corsã, esses 3 municípios foram extraídos da base, foram retirados da base. Então, aí já começou a gerar um impasse na questão de aplicação dos reajustes para esses municípios. No momento que eles são retirados da base, os pesos da estrutura de custos começam a ser alterados. Santa Cruz do Sul homologou por decreto o mesmo índice da GERGS de 6,04, sem fazer parte da base de dados, isso lá em 2014. Em julho de 2014, Santa Cruz assina o contrato de programa com a Corsã, pelo prazo de 40 anos, que é o contrato vigente, e um convênio com a GERGS por prazo determinado de 12 meses. A GERGS não retornou para a base do município de Santa Cruz do Sul. Então, para retornar para a base da GERGS, o município, os dados de município de Santa Cruz do Sul, ele só ocorre através de revisão tarifária ordinária. Então, de qualquer forma, mesmo retornando o convênio para a agência reguladora estadual, para a GERGS, nós precisaríamos voltar também à base de dados de Santa Cruz do Sul para dentro da estrutura tarifária da GERGS. Então, esse é um problema que a gente vem enfrentando desde 2014, porque se a gente incluir na base da GERGS o município de Santa Cruz do Sul, lá em 2014, depois eu mostro em números aqui, se incluir na base Santa Cruz, a gente já vê diferenças de índices. Em função da estrutura de custos, ela altera e o índice também se altera. Parece não ser representativo, mas para um faturamento da Corsã de 2 bilhões de reais anuais, isso é bastante representativo. Em 2015, Santa Cruz do Sul está conveniada com a GERGS, mas fora da base, e homologa o IRT de 766, com base na homologação da própria GERGS. Então, não precisou ser decreto, já tinha contrato de programa assinado, então, a própria homologação da GERGS, o convênio já fazia referência a isso. Em julho de 2015, vence o convênio de regulação com a GERGS e não é renovado. Então, em 2016... no dia de hoje, Santa Cruz do Sul continua sem órgão regulador. Pode passar. Bom, aqui talvez não dê para ver que os números estão pequenos, mas a gente colocou aqui os índices homologados pela GERGS e a base sem Santa Cruz do Sul, que é o que está lá na GERGS e homologado pela GERGS. Então, nós temos ali em 2014 o índice de 6,04, em 2015 de 7,66. Mas, se retornasse para a base de dados da GERGS, o índice seria diferente. O índice seria de 6,22 em 2014 e 7,67. É isso? Não estou conseguindo ver daqui, mas é mais ou menos isso, 7,67. Então, nós temos uma diferença em percentual aí. Diferença percentual por quê? Porque Santa Cruz não está na base da GERGS e Santa Cruz vem homologando o índice da GERGS. Então, essa diferença percentual, a Corsã está sofrendo impacto no resultado econômico e na própria tarifa. Daí, esses índices, essas diferenças, a gente trouxe para valores na receita total Corsã, multiplicando por esses índices. Aí a gente vê uma diferença mensal de em torno de 3 milhões ali, ó, 2014, 3 milhões, e um acumulado de 14 e 15 de 6 milhões de reais que a Corsã deixou de faturar em função do que o índice foi homologado por índice menor. Então, em 2014 e 2015, o resultado que a gente chegou na diferença por ter homologado o índice da GERGS, em torno de 6 milhões de reais que a Corsã deixou, então, de faturar. A metodologia que a gente está apresentando aqui para Santa Cruz do Sul, para reajuste 2016, é a mesma metodologia aplicada na GERGS.
porém com custos locais, enxergando o município de Santa Cruz do Sul, já que ele não faz parte da base da AGERGS. Essa metodologia ela está alicerçada na nota técnica 01/2015 da Diretoria de Tarifas de Saneamento lá da AGERGS. Aqui então nós temos a estrutura de custos do município de Santa Cruz do Sul. Isso são dados da Corsã para a exploração do sistema de abastecimento de água e também de esgotamento sanitário no município. Nós temos uma estrutura de custos de 47 milhões anuais, onde estão divididos por grupos. Esses custos estão divididos por grupos. Então, o primeiro grupo ali é pessoal. Dentro do pessoal tem uma abertura de salários e outros custos com pessoal. Tem os materiais no grupo 2, materiais de tratamento e outros materiais. O grupo de serviços, aí tem a energia elétrica, que aí ficou bem evidente a questão do reajuste de energia elétrica ocorrido em 2015, que foi concedido pela ANEEL para as distribuidoras. E Santa Cruz ainda foi, digamos, para esse índice, ela foi afetada porque o distribuidor de energia de Santa Cruz é a AS Sul e foi o maior índice das distribuidoras no ano. Foi 47,6% de reajuste que ocorreu em 2015 na tarifa de energia elétrica para a AS Sul. E aí, ainda em serviços, outros serviços, despesas gerais no item 4, item 5, fiscais, item 6, depreciações, provisões e amortizações, e o item 7 é a remuneração de toda a base de ativos, então, que está instalada no município de Santa Cruz do Sul. Bom, toda essa base aí, ela é segregada em custos proporcionalmente. 47 milhões é 100%. Então, cada item desses representa uma fatia desses 100%. Cada grupo desses, se for ver a última coluna ali, está indexado a um índice de variação de preços. INPC, IGPDI, INCC e a próprio reajuste de energia elétrica. Então, o reajuste de tarifas, tanto na AGERGS, porque isso aqui é uma nota técnica da AGERGS que a gente está trazendo para Santa Cruz, porém olhando os custos de Santa Cruz. Esses índices aí estão todos eles diretamente relacionados aos pesos da estrutura de custo. Aqui a gente até fez uma comparação, também está muito longe e pequeno para ver, mas a gente compara aqui como que é a estrutura de custos da AGERGS em relação à estrutura de custos de Santa Cruz do Sul. E aí tem algumas coisas bem interessantes, que é o que eu já falei na questão de energia elétrica. Na estrutura de custos da AGERGS como um todo, que pega todos os municípios da Corsã, com exceção desses 3 municípios que eu já citei, e Santa Cruz está incluído, energia elétrica na AGERGS, o peso é 5,66%. E para Santa Cruz do Sul, o peso é 18%. Então, só aí já tem uma distorção bastante grande entre a ponderação que se está estabelecendo por uma nota técnica da AGERGS como um todo, para toda a Corsã, e para a nota técnica, então, que a gente está trazendo para dentro do município de Santa Cruz do Sul. Então, a gente olhando só aí, a gente já vê uma diferença bastante grande, sem contar que, além do peso desse custo dentro da estrutura de custo de Santa Cruz, também o reajuste de energia está bastante alto, na AS Sul ficou 47,6%. Bom, essa cesta de índice, então, ela está definida no contrato de programa, compreendendo o período relativo ao mês de maio do ano anterior a abril do ano corrente. Quando, eventualmente, esses índices não estiverem publicados, porque a gente sempre encaminha o pedido de reajuste tarifário com antecedência para as agências reguladoras. Então, a gente precisa fazer uma previsão de quanto vai ser os índices a partir daquele mês que a gente envia. Por exemplo, o reajuste de tarifa
para a GERGS, a gente encaminhou no final do mês de janeiro. Então, os reajustes, os índices INPC e INCC, a gente pegou os índices projetados da revista Suma Econômica. Então, existia uma projeção de índices para fevereiro, março e abril. Claro que aí, até a homologação, saindo os índices, se atualiza pelos índices, então, efetivamente publicados. Essa aqui é, então, a cesta de índices. Tem todos os índices ali, a variação mensal nesse período que eu comentei, que vai de março de 15 a abril de 16, e os índices acumulados, o INPC, o IGPDI, o INCC, o IGPM, e assim por diante. Esse aí é a demonstração do reajuste de energia. Na verdade, ocorreram 2 reajustes o ano passado de energia elétrica, um por nota técnica e outro por resolução homologatória. E aí demonstra uma soma, né, uma multiplicação de 47,6% para a ES Sul. Considerando, então, aqueles pesos que a gente comentou antes, daquela estrutura de custos segregada por pessoal, materiais, serviços, identificando cada índice de preços vinculados àquela estrutura de custos, então a gente tem uma soma desses pesos e tem o percentual de reajuste para cada um desses pesos. No caso INPC, nós temos ali um peso de 11,54% e uma variação de preço do INPC nesse período de 9,80%. E aí a gente chegou a 1,13%, né? É o que eu estou vendo aqui. IGPDI da mesma forma, a variação do IGPDI foi 10,51%. Aí aparece a ES Sul, então, o peso de 18% e o reajuste de 47,06%, não é 60,06%. E INCC 35% vezes 7,30 e alguma coisa, né? E chega um total, então, de reajuste de 16,12, que foi o que a gente enviou para o município solicitando esse reajuste até para equilibrar essa questão econômico-financeira da Corsã, causada pelo impacto de não fazer parte da base da GERGS, o município de Santa Cruz do Sul. Pode passar. Aquela tabelinha que eu mostrei antes, que é a variação ali em 2 anos de 6 milhões, considerando esses índices, o quanto seria lá em 2016 se estivesse na base da GERGS, se Santa Cruz voltasse para lá, em vez de 11,45, que foi homologado agora dia 24 de maio, seria 11,53. Essa diferença representa aí mais 5 milhões de reais, um acumulado no período de 12 milhões, em 3 anos, 2014, 15 e 16, uma variação aí de 12 milhões que a gente deixou, a Corsã deixou de faturar. Por quê? Porque Santa Cruz vem homologando os reajustes da GERGS e não faz parte da base de dados da GERGS. Colocando então o índice de reajuste de 16,12 sobre a receita total de Santa Cruz do Sul, a gente vê uma recuperação desse montante de 5 milhões de reais. Quer dizer, os 5 milhões de 2016, que a Corsã sofreu impacto por não fazer parte da base, se recupera por esses 16% aplicado ao município de Santa Cruz. Então, tudo tem os dois lados para se notar, né? Há determinados momentos que a situação de não estar vinculado à agência reguladora estadual, há situações que poderá até ser menor esse índice. Depende muito dessa oscilação das próprias variações de índice de preços divulgados aí pelo governo federal. Mas também há outro lado que pode ocorrer casos, que é o que está acontecendo agora, que nós temos um índice maior que o da GERGS. Eram essas as colocações que a gente teria sobre o índice, sobre metodologia e sobre o percentual, então, que a Corsã está solicitando para o município. Obrigado, Sávio. Queremos cumprimentar também os representantes da imprensa que estão acompanhando a reunião. E agora
vamos ouvir o pronunciamento do procurador do município, Dr. Rogério. Por favor. Bom, primeiro cumprimentando os senhores vereadores, aqui na presença do presidente, vereador Crestani, bem como público que nos prestigia, secretário municipal presente, Henrique Hermani, imprensa local. O que nos cabe como reflexão no momento por que passa o país? Primeiro questionamento que eu coloco: se mais um órgão público seria interessante nesse momento? Se uma agência local seria oportuna nesse momento? Nas palavras do presidente Santini, que nos inspirou, penso eu, com o seu espírito público, com que coloca e conduz hoje a Agergs, respeitando as opiniões dos senhores vereadores que eventualmente pensem que uma agência local seja a melhor ou mais eficiente. Eu, na minha opinião, é a opinião pessoal, penso que não. Nós estamos enfrentando já em Santa Cruz algumas questões inerentes ao serviço público concedido de transporte urbano, saneamento, abastecimento, e nós vivenciamos que há questões técnicas muito difíceis de serem enfrentadas. Então, pergunto, qual a expertise técnica e jurídica necessária para uma agência reguladora funcionar? Qual o custo, principal ponto que eu levantaria, o custo para isso? No momento em que é necessário no país a redução de gastos públicos e que já há uma estrutura de uma agência reguladora com expertise em âmbito estadual, seria necessária a criação de mais um órgão que nós sabemos que terá que despender recursos públicos, e é a população e nós, todos como contribuintes, que arcamos com esses custos. Levantaria a questão também jurídica da independência que teria que ter uma agência reguladora, como o presidente Santini nos colocou em visita a Porto Alegre na semana passada. Uma agência reguladora sem independência necessária ou com a independência mitigada, ou seja, reduzida, ela seria conveniente a todos nós, cidadãos? Penso que não. Novamente, uma posição pessoal que eu trago à reflexão dos senhores vereadores e do público que nos acompanha. Já há, como o presidente Santini nos colocou, alguns apontamentos por parte do Tribunal de Contas do Estado no sentido da independência. Ela tem que ser efetiva. E fora essa questão jurídica que vale trazer à baila, o que preocupa mais, não apenas como procurador-geral em exercício, que também tem responsabilidade sobre o custo, o ônus da administração pública, mas notadamente como cidadão, criar mais um órgão seria a melhor decisão? Então, apenas nesse sentido de levantar essas reflexões, respeitando, como eu falei, a posição dos senhores vereadores,
que eu gostaria de lançar essa manifestação. Por hora seria isso, presidente. Depois posso me colocar à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rogério. Agora nós vamos passar a participação dos colegas vereadores que podem se pronunciar e também fazer questionamentos. E o primeiro inscrito é o vereador Ildonei Caspari. Pode usar o microfone ou a tribuna, tanto faz. Depois... Tá. Vocês podem usar a tribuna, não tem problema. Nós temos ainda 30 minutos, mais ou menos, para os vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentando a presidência, presidente da GERG, senhor Santinho, doutor Santinho. Santinho, vamos abreviar. Para me identificar, doutor Santinho, colegas vereadores, comunidade que está aqui presente, eu tenho 30 anos de plenário dessa casa e 30 anos eu brigo com a Corsã. Por incompetência da Corsã. Então, eu quero lhe fazer uma colocação. Todos nós estamos apreensivos, e eu sou membro de várias entidades que participam dessa nossa pretensa nova agência reguladora, no sentido de qual seria a sua eficácia e grandes responsabilidades para quem assumir e assinar na ponta esquerda. E talvez não tivesse a eficácia, ficaria na mesma distância que tem entre a atual AGERGS e a nossa, porque vai nos competir fazer cálculos complicados. Nós vimos aí a explanação, são pessoas especializadas para fazer os cálculos, tem que ter experiência, tem que ter uma legislação enorme para ser cumprida, que entrava tudo, e de novo nós vamos ficar no quase nada. E para lhe dar uma resumida no assunto de Santa Cruz do Sul, que pela terceira vez eu participei da assinatura de contrato, fim de uma, duas, três, pela terceira vez, ou pela segunda vez, discutiu. Cheguei tarde quando eu queria fazer a municipalização, como fez Novo Hamburgo, nós não conseguimos, e talvez foi certo, porque Novo Hamburgo hoje está tentando voltar, porque enfrentou diversos problemas lá, não soube gerir nem gerenciar a sua água, e está com um problema sério também, parece que volta para a Corsã, além da dívida que agora está em trâmite de cobrança. Mas nós queremos falar para os colegas, para a sociedade, enfim, dizer do nosso descontentamento enorme com a Corsã, e qual seria o caminho? Qual seria o caminho? Porque a Corsã fez, e nós temos esse sentimento que Vossa Excelência, eu cheguei um pouquinho atrasado, e você dizer, tem que ser coletivo, a água não pode ser privatizada, isso tudo nós temos. Tanto que ou municipaliza ou deixa na Corsã. Essa é a minha posição. Só que a Corsã é um elefante branco que não anda. Não, simplesmente não anda, ele não consegue andar, e eu não sei onde está o problema. Porque, veja, senhor, Santa Cruz paga 3 milhões de taxa por mês. 3 milhões. Qualquer empresa pequena, que nem a minha, ou razoável, por Santa Cruz é uma empresa pequena, com 10% de administração, teria um grande negócio atender a Corsã. Mas a Corsã, se der 17% para a Corsã, acredito que uma empresa grande mereça uma taxa de administração, ou o chamado BDI, de 17%. Seria, sobre 3 milhões, 500 mil por mês. Você paga 500 mil por mês para administrar Santa Cruz, sobra 2 milhões e meio por mês para investir. São 30 milhões por ano
E não acontece. Simplesmente não acontece. As coisas não vão para frente, as redes que estão fazendo nas calçadas, além de terem mal feitas as reconstituição, não estão na velocidade que tinham que ter. Fizeram uma promessa para nos 2 primeiros anos investir 50 milhões em Santa Cruz do Sul, não investiram. Estão fazendo os projetos. Evidentemente, o contrato, eu acredito que nós olhamos aí a 4 mãos, o contrato está perfeito. Tem que seguir o contrato. Infelizmente, não tem um cronograma específico de obras e a Corsã está nos levando de barriga de novo. Santa Cruz está desesperada. Ou nós fazemos uma agência reguladora que tem potencialidade para cobrar, ou nós vamos fazer um TAC. Não tem outra saída. O senhor que trabalhou na Justiça vai ter que se fazer um TAC. Porque não anda, não faz. A nossa comunidade, o trabalhador chega diversas vezes no verão em casa, ainda bem no inverno, e não tem a água para tomar banho. Primeiro, e quando eu era muito jovem, 32 anos, 33 anos, era o tal da água que não acontecia. E aí tinha que se realmente dar a razão, porque o Rio Pardinho, a vazão do Rio Pardinho, no verão, não dava água suficiente. Pois bem, você fez o Lago Dourado, a Corsã fez o Lago Dourado em Santa Cruz do Sul, não existe mais problema de água. Não existe mais problema de água. Agora existe problema de competência. Simplesmente existe problema de competência. Infelizmente ou felizmente, as coisas são demoradas no órgão público, mas a nossa estação de tratamento, quando do contrato passado, há 20 anos atrás, com o mesmo tempo de Novo Hamburgo, ela foi feita só a metade do contratado. A estação de tratamento que está aí hoje era o dobro. E agora, graças ao crescimento da nossa terra, do valor do nosso trabalhador e da importância dessa terra para o Rio Grande do Sul, nós precisamos o dobro do dobro. Precisamos 400 mil litros por segundo para que possa resolver isso por 50 anos. O projeto está sendo feito, a coisa está organizada, está bem programada, um projeto em cima de um contrato feito anteriormente. Nós melhoramos o contrato para Santa Cruz do Sul, baseado nos números que daqui se arrecada, uma cidade ordeira, que paga os seus impostos, e não acontecem as obras. Então, a GERC, eu já disse isso para o Finamor, até me parece que tem assim, uma equipe que contata conosco, que tem muita boa vontade, mas atrás dessa equipe eu não sinto a coisa andar, não funciona, e não é uma coisa muito difícil. Não é difícil, são obras simples, são obras de fazer cano, de trocar rede, de botar uma equipe eficiente, organizada, bem montada, poderia ser até os funcionários da Corsã. E aí me bota o contratado que ganha a concorrência, me dá a impressão, Santinho, que isso que vem fazer aqui as obras de Santa Cruz do Sul é o contratado do contratado que terceirizou por terceirizado. Isso que anda nas nossas calçadas fazendo as coisas aí, não aterra direito, não faz as obras, não anda, vai travar os asfaltos que nós estamos fazendo, porque não fazem as obras onde tem que ser feito, não existe um cronograma junto com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, e tudo que nós estamos cobrando já era para estar pronto. E já era para estar pronto. Uma pena que o Finamor não está aqui, porque ele sabe isso é latente, isso não funciona. E não é falta de dinheiro, porque o que investiram em Santa Cruz, na minha opinião, só se eu estou muito errado, não foi mais do que levaram daqui. Com folga, estou dando 17% para gerenciamento, administração, custo, etc, que é um BDI muito saudável. E Santa Cruz não recebe as coisas. Então, o descontentamento vai com a Corsã, não funciona. Bom, então é a GERC, não fiscaliza. E o presidente esteve aí e disse, realmente existe uma cultura de não fiscalizar, de não participar. Talvez agora com o raio de sol, eu não sei se a nossa agência terá essa força de lei de fazer. Agora, não sei se ainda vamos fazer isso esse ano, porque a gente está tentando fazer por bem feito, talvez se dê essa oportunidade para cá, mas em janeiro do ano que vem, o prefeito que tiver que assumir, tem que chamar o Ministério Público, sentar à mesa e, olha, ou faz ou paga a multa, nem queremos água de volta. Ou fecha essa Corsã e pronto, arrumamos uma Corsã melhor para o Rio Grande. Porque assim é complicado. Realmente, nós que representamos os trabalhadores nessa casa, diuturnamente, há 30 anos, sempre tem algum vereador aqui na tribuna reclamando do bairro A, do bairro B, do bairro C, do centro, e às vezes, muitas vezes, da qualidade da água.
E não é por falta de recurso, porque isso aqui, nós ficamos felizes que a Corsã fez, porque nós temos que pensar no Rio Grande do Sul, tem que melhorar o todo, porque ninguém pode, na minha opinião, se adonar da água, que é um bem que em muitos países, a gente estudou isso, foi feita a privatização e houve o retorno da privatização. E se a Corsã, para uma cidade retomar e ficar com ela, já sai caríssimo, imagine se for uma vez para a iniciativa privada as indenizações que vêm para o retorno. Essas seriam as nossas colocações, como um desabafo em nome da minha comunidade, muitos vereadores vão falar nesse sentido, para que realmente, se nós voltarmos a sentar com a Agergs, e talvez é um dos caminhos que se abre pela dificuldade que nós vamos ter de gente de fazer a coisa andar, é que tem que ser uma Agergs também diferente, participativa, e quiçá a própria Agergs, por seus entes jurídicos, olhar, como o presidente falou, quais são os pontos da Corsã, e ela mesma encaminhar via judicial o andamento dessas obras, que são uma necessidade enorme para o povo trabalhador, que gera a riqueza do Rio Grande do Sul e que paga o salário dos que estão atrás do balcão do serviço público. Isso é que essa gente tem que entender. Isso está virado num feudo. As pessoas da vida comum, os operários, os trabalhadores, os empresários pagam. E onde a área pública não anda. Isso explode. Num dia desses, isso explode. Está muito perto de explodir. Porque não há consciência, não há país que vai para frente se não existe eficiência dos dois lados. Se as pessoas não têm orgulho, como o senhor falou, de ser um funcionário público e fazer o seu serviço andar. Quando isso acontecer, vai andar. Era isso. Próximo vereador Carlão, vou usar a tribuna. Nossa saudação, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os colegas vereadores, vereadora Solange, o secretário do Planejamento, Jefferson Guerra, e, em nome do presidente da Agergs, seu Alcibiades Santini, cumprimentar toda a equipe que o acompanha. Senhor presidente, a nossa comunidade é uma comunidade ordeira, que trabalha, como o vereador Ildonei colocou aqui. E eu senti nas suas palavras iniciais uma pessoa séria, comprometida, responsável. Mas eu sou obrigado a lhe dizer, de forma muito sincera, como é a marca da nossa população, e que a primeira coisa que o senhor deveria fazer ao vir a Santa Cruz, e tendo conhecimento prévio da ineficiência da Agergs, é pedir desculpas à comunidade pela ineficiência, pela incompetência, pela omissão desta agência reguladora que praticamente existe no papel. Depois eu falarei também de algumas questões que entravam a Agergs. É importante colocar essa questão, porque hoje ela não tem poderes para efetivamente multar. Isto é um entrave para a agência reguladora. Mas, em relação ao saneamento básico, nobre presidente, há mais de 40 anos, 69 foi assinado o primeiro contrato por 20 anos com a Corsã, em 89 foi assinado o segundo, e a questão de 2 anos atrás foi assinado outro contrato, os 2 primeiros de 20 cada um, e este por 40 anos. Um contrato de 388 milhões. E nós tivemos aqui debates acirrados na Câmara de Vereadores, não pessoais, mas sim olhando a comunidade, que sofre por esse longo tempo com a falta de água. Certamente o senhor, ao vir a Santa Cruz, deve ter constatado que faz parte da paisagem do município, os paralelepípedos que estão encostados no meio-fio, faz parte da paisagem do município, infelizmente, os buracos, as crateras que estão abertas,
na nossa cidade. E a nossa comunidade preza pela boa apresentação, pela limpeza da nossa cidade. E, evidentemente que a Agergs, pelo não funcionamento, ela é corresponsável com a Corsã por esse descalabro que nós temos em termos de saneamento básico. Nós teríamos, senhor presidente, a mostrar para o senhor, temos aqui diversas cópias de jornais da nossa imprensa, da Gazeta, recentes. Santa Cruz perde 60% da água tratada. Jornal, esse aqui ainda, da Gazeta, só para o senhor ter uma ideia, 26 de maio de 2016. Problemas no abastecimento. Há cerca de 10 dias, moradores de alguns bairros de Santa Cruz reclamam de falhas no abastecimento de água. Na ocasião, várias pessoas tiveram serviço comprometido por 24 horas ininterruptas. E assim segue. Falta de água provoca queixa entre os moradores. Até posso lhe fornecer todas essas cópias depois. E assim vai, presidente. Virou uma rotina. O que não falta aos nossos jornais aqui é matéria sobre a Corsã. E tem outra questão. O Tribunal de Contas do Estado apontou seríssimos problemas no plano de saneamento que foi revisado por essa administração. Porque ele não prevê. Ele prevê um fluxo de caixa, mas não prevê um plano de investimentos. Não se sabe quando acontecerão esses investimentos. E a primeira amostra de que a Corsã, mais uma vez, não está cumprindo com o contrato, e infelizmente, com a conivência da Agergs, é porque quando foi assinado este último contrato, ele previa, senhor presidente Santini, um plano emergencial para os primeiros 24 meses para estancar os problemas imediatos. Investimento na ordem, o vereador Lilonei falou 50 milhões, na ordem de 40 milhões. Substituição dessas redes, ainda temos redes de cano fundido aqui, né? Enfim, a troca de canalizações, novos reservatórios, plano emergencial, no valor de 40 milhões, será aplicado nos primeiros 2 anos do contrato, que fecham no mês que vem, os 24 meses. Dos 40, não foram investidos 10, só para o senhor ter uma ideia. Está em estudo, está em programação, está em reserva, só não foi colocado na prática. E o pouco que foi colocado na prática foi mal feito ainda. Os investimentos incluem a construção do primeiro lote da nova ETA, implantação de novos reservatórios e um programa de redução de perdas. Enfim, senhor presidente, isto tudo fez com que o município migrasse para a ideia de uma agência reguladora local. Porque nós não tínhamos e não temos efetivamente uma fiscalização. E os valores que a Corsã arrecada aqui são na ordem de 3,5 milhões por mês. Ou seja, isso dá 42 milhões ano. Então, esta foi a ideia. Existe uma lei, como o senhor deve saber, aprovada da criação da agência reguladora municipal. Ela só não foi constituída ainda. E temos pessoas confiáveis, competentes a integrar essa agência. E eu lamento muito, e vou concluir, o pronunciamento do procurador do município. Vossa Excelência deveria se colocar no lugar da população, de nós que convivemos, doutor, com a população diariamente. E não fazer uma simples defesa da ideia do Executivo. Porque, na verdade, essa agência municipal, assim como a Agergs, é repassado um percentual da arrecadação. Ela, na verdade, ela se paga. Então, é importante que nós falemos a verdade à população. E não fiquemos criando factoides aí. E, concluindo, estes números, afinal, e temos todos aqui, toda a questão do contrato de programa, indicadores de desempenho, as leis aqui de criação da agência, a lei mãe de todo o saneamento básico, que é a 11.445,
dizer que essas colocações que foram feitas aí, de índices, de perdas da Corsã, na verdade, uma forma de pressão que nós voltemos a assinar novamente um convênio com a Agergs. Se o senhor me garantisse que ficasse 30 anos na Agergs, Santini, talvez eu até poderia me comover. Mas como isso não vai acontecer, né, eu sou radicalmente contra um convênio com a Agergs por tudo que ela não tem feito por Santa Cruz do Sul. Eu lamento essas palavras, mas na verdade, assim como o nobre colega Ildonei, Santini, é um desabafo de uma realidade. Não adianta nós virmos aqui, colocarmos confete, quando a verdade não é essa. Então, em nome da população que continua sofrendo com problemas seríssimos de saneamento básico, esta, na verdade, é a realidade e, infelizmente, a população sofre há mais de 50 anos com essa situação. E defendemos, sim, uma agência reguladora local que tem competência para fiscalizar permanentemente e in loco as obras que deverão ser realizadas, infelizmente, não estão sendo feitas já no primeiro momento. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Gerson Trevisan. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui presente na Casa do Povo, uma saudação especial à mesa constituída e nas palavras do presidente Crestani, que já nominou a todos do protocolo. Eu quero inicialmente, assim, concordar em muito em algumas palavras que o vereador Ildonei trouxe à tribuna, como também o colega vereador Carlão. E dizer, senhor presidente, que, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui, por muitos e muitos momentos, nós discutimos aqui na Casa do Povo. Então, lá em 2013 e já em 2014, quando nós tivemos a assinatura do contrato de programa, nós já falávamos da nossa agência municipal reguladora, até porque nós já tínhamos uma. E se entendia, naquele momento, que eventualmente nós não tínhamos condições, quem sabe, e da maneira como se construiu o contrato, de que se mantesse a agência local. Mas depois de um acordo a nível aqui de Poder Legislativo, de forma muito, vamos dizer assim, alinhada dentro de um pensamento com o Executivo Municipal, de que nós tivéssemos, senhor presidente, então, e Santim, a nossa agência. E lá em 2013, ao final do ano, nós aprovamos a Lei 6.906, de 19 de novembro, em 2013, que institui a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Santa Cruz do Sul. Então, desde lá, na verdade, o problema e aquilo que nós estamos conversando aqui, já deveria ter sido feito esse acerto lá atrás, na condução e na composição da agência. Até porque, e aí agora nós temos um problema também. Quando nós tivemos a assinatura do contrato de programa, e eu me lembro bem, e isso foi anunciado, nós tivemos um desconto de 16%. E a partir dali, como nós não tínhamos, então, justamente o aumento ordinário, por decreto, se deu os 6, pouco, depois os 7, pouco. Então voltamos com o problema, porque eu já calculava também, dentro do que se conversava, de que nós teríamos esse alinhamento de preço, então, em torno de 15%, 16%, que seria, então, os 16,12 hoje. Então, eu entendo, e aí eu não sei como fazer, porque eu estou só colocando problema aqui, porque nós vamos ter que pensar agora, e, na verdade, como nós vamos retroagir até 31 de maio, estabelecido, então, o valor de aumento que os outros 200 e poucos municípios terão, então, aplicado a sua tarifa, e Santa Cruz, de forma diferenciada com outros dois, terá, então, os 16,12, ou um entendimento, e alguém tem que perder nesse negócio, se fazer o que se foi feito em 2014, por decretos 11.50, 11.53. Porque a nossa população não vai entender
lá na frente, atrás, aliás, um desconto de 16%, e nós, com todos os problemas que nós temos, dizer que agora tem que aumentar 16,12%. Nós temos um problema político e grave nessa situação aí. Então, e aí, presidente, eu quero inclusive lhe perguntar, e eu quero também fazer uma referência em relação à agência local. Se nós, dentro daquilo que a Corsã, mas não só a Corsã, e outros serviços que mais tarde vem transporte coletivo, vem serviço de táxi, enfim, todos aqueles que as agências, por lei e deferimento federal da legislação, pode fiscalizar e delegar, eu entendo que o valor é bem superior e, na verdade, a Agergs também recebe para fazer esses serviços. Então, eu entendo sim que nós temos uma agência, tendo uma agência local, nós tenhamos condições sim, porque a nossa lei, além dela ser totalmente diferente, porque as entidades, inclusive, irão indicar as pessoas. A OAB terá uma pessoa lá indicada pela OAB, e eu entendo que deverá ser um advogado para acompanhar contratos, essas coisas aí. O CREA terá um engenheiro, provavelmente. O senhor representa, Santi, hoje os usuários do sistema da Agergs. Na nossa lei também está previsto isso. Então, os contadores, está aqui o nosso amigo Caribone, eu tenho certeza que nós temos excelentes profissionais lá que entendem tanto o contador quanto o técnico de contabilidade. Enfim, e há sempre que os empresários provavelmente terão administradores lá para acompanhar essas questões. E aí eu quero fazer uma pergunta, porque até hoje eu já fiz 3 pedidos de informação, achamos 2 aqui. Nós solicitamos qual é os valores repassados para a Agergs, senhor presidente, e até hoje a Agergs não nos informou qual é o valor repassado dos ditos convênios, para que a gente tenha condições de saber qual é o valor que é repassado. Por um momento seria isso. O vereador Wilson. Queremos cumprimentar o vereador Alberto, Paulinho, vereadora Rejane e o vereador Luizinho. Senhor presidente, colegas vereadores, presidente da Agergs, Santini, seu nome, cumprimento os demais componentes da mesa. Eu vejo com estranheza, colegas vereadores, esta reunião de hoje. Nós voltamos aqui a discutir assuntos que já debatemos exaustivamente. O contrato com a Corsã foi amplamente discutido, amplamente detalhado e foi aprovado por esta casa. Os problemas da Corsã, históricos, que o vereador Ilunei citou, todos nós já amplamente ouvimos, discutimos, a comunidade já conhece. Eu, quando vim para essa reunião, eu achei que nós iríamos dar um passo adiante. Mas pelo que eu ouvi das palavras do procurador do município, que ele disse que é uma posição pessoal, que eu imagino que não seja, ele está externando uma manifestação do executivo, que aqui nesta casa usou tanto os vereadores da situação como da oposição, que nós fizemos parte, para, num primeiro momento, fazer com que a agência reguladora municipal, que havia sido criada no governo passado, fosse destituída, fosse extinta, e construiu junto com os vereadores, tanto da oposição quanto da situação. O colega Ilunei, Trevisan, fizeram parte de uma comissão aqui da Câmara, que eu fiz parte, vereador Elstor, exaustivamente cedemos em vários aspectos que o município pedia para que fosse criada, então, uma agência reguladora municipal conforme o executivo desejava e dizia que a comunidade assim o queria. Inclusive com a participação
de todas as entidades do município. Eu vejo até um desrespeito às entidades municipais, o que se está fazendo hoje, ou tentando fazer, retroceder mais uma vez. A Gerges, com tudo que foi dito aqui, inclusive pelo próprio presidente, que tinha uma cultura de não visitar os municípios, isso todos nós sabemos, mas no momento que nós temos uma lei municipal, além de ser aprovada por esta casa, ela foi negociada junto ao Poder Executivo. O Poder Executivo fez várias exigências que teria, sim, condições de ter uma agência reguladora municipal, se fosse assim ou assado. Os vereadores, junto com a comunidade, trabalharam exaustivamente para que se chegasse a um consenso. Se chegou a um consenso, inclusive, dos valores, que não seriam mais valores fixos para os conselheiros, e sim, através de um valor por reunião, semanal ou mensal. E agora nós voltamos aí a esta casa, onde, pelo que eu posso ter me enganado, mas pelo que eu entendi, o Executivo propôs essa reunião para tentar convencer a comunidade e talvez os vereadores desta casa que nós tenhamos que fazer um convênio com a Gerges. Eu vejo que não. Com todo o respeito à Corsã, sempre fui, e mesmo quando não houve o acordo no governo passado, eu defendia que a Corsã deveria, sim, continuar prestando o serviço de abastecimento e saneamento aqui em Santa Cruz do Sul, mas eu vejo que nesse momento, e isto não está escrito no contrato que nós aprovamos nessa casa, que tenha que ser a Gerges, que tenha que ter uma agência de regulação. E se nós temos uma agência de regulação aqui no município, criada, como o colega Trevisan disse, vai fazer 2 anos, né? Essa agência de regulação tranquilamente poderá fazer esse trabalho. E com certeza poderá fazer com melhores condições que a Gerges, que já tem, se não me falha a memória, as palavras do Santini, 380 municípios conveniados, né? 280. Se forem fazer uma visita diária por ano em cada município, cada dia útil, né? Então, não tem condições a Gerges de fazer um trabalho, né? Tomara que o senhor faça nesses 280 que estão conveniados e nós tenhamos a nossa agência reguladora aqui, que nós aprovamos em lei, e nós possamos cobrar aqui dos nossos conselheiros. E nós deixarmos os 280 municípios que hoje estão conveniados fazer com que o senhor cumpra esse desafio. E nós possamos cobrar dos nossos conselheiros aqui. Este é o meu desejo. Então, eu espero que o Executivo não retroceda ou não queira fazer de conta que tudo aqui que nós fizemos nesse período, né, colega Astor, foi brincadeira. Que as reuniões que foram feitas, inclusive com a participação da SEMP, com a participação dos engenheiros, dos contadores, da OAB, nem vou citar todos, porque nem me recordo de tantas entidades que foram nessas reuniões. E hoje está tentando se retroceder, fazendo com que nos meta um goela abaixo um convênio com a Gerges. Eu acho que tem que ter a agência reguladora, nos moldes que nós aprovamos nessa casa, mas que essa agência seja a do município. E a Corsã tem que se posicionar claramente sobre isso. Se é um empecilho da Corsã para que o Executivo finalize a nossa agência, ou é uma imposição somente do prefeito. Mas pelo que deu para perceber, parece-me que a Corsã está meio que impondo
para que o município não tenha o convênio com a agência reguladora municipal, e sim com a agência reguladora estadual. Muito obrigado. O vereador Elstor. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Solange, vereadora Rejane, cumprimentar o presidente Santini, cumprimentar aqui também o gerente da Corsã local, o Armin, satisfação em tê-lo aqui presente, os secretários municipais. Inicialmente, eu quero dizer para os senhores que o que nós vamos manifestar aqui são manifestações que ouvimos no dia a dia da nossa comunidade. E não estamos aqui para, muito menos, imacular a imagem de alguém ou, ao menos, prejudicar a imagem de alguém ou de alguma entidade. Até porque temos que ter aqui a consciência e o respeito, e eu quero fazê-lo aqui com a presença do Armin, que toda vez que ligamos para ele somos muito bem atendidos, Armin. Então, mas temos as nossas justificativas. Então, eu parto do princípio do seguinte, acompanhando a demonstração. Quando se fala em tarifa justa para a nossa comunidade, eu quero entender também que deve ter a contrapartida de um serviço eficiente. Eu acho que essa é a principal premissa que nós devemos ter. O que hoje não acontece. Nós não entendemos, por mais boa vontade que haja, por mais atenção que se dê aos vereadores, à nossa comunidade, quando ela se manifesta, mas nós não sentimos essa eficiência no serviço. Nós também poderíamos questionar hoje ao nosso presidente Santini que nos citasse 5 fiscalizações, os 5 atos da AGERGS no último ano em Santa Cruz. Mas nós podemos inverter, que o presidente Santini nos diga dos últimos 5 anos qual foi a fiscalização que houve em Santa Cruz por parte da AGERGS. E nós teremos a mesma resposta. Nós também queremos nos solidarizar com a questão que o colega Wilson há pouco falava. Nós fizemos um trabalho que não foi um simples trabalho, o vereador Ildunei nos acompanhava nessa questão da constituição de uma agência local. Nós perdemos noites, dias, sentamos com entidades, nós não brincamos, nós colocamos nossa cara a tapa muitas vezes, porque eu, o vereador Carlão, nós fazíamos aqui na época uma oposição pensando na comunidade e não em prejudicar a comunidade, porque eu vim de um governo que perdeu uma eleição e que havia sido feita uma licitação e diziam que viria uma empresa de fora quando a Corsã ganhou a licitação. E para nossa surpresa, vereador Carlão, no final da gestão, ainda tivemos que ouvir que a Corsã não assinaria aquele contrato, o que aconteceu se concretizando posteriormente. Claro, posteriormente o prefeito sentou, negociou. Parabéns para o senhor prefeito, que fez talvez uma negociação muito melhor do que... Mas por que não assinar uma licitação e assinar um outro contrato? Porque talvez a licitação iria colocar muito mais responsabilidade na Corsã do que talvez esse contrato que está aí hoje. E aí, eu quero parabenizar o vereador Ildunei, quando disse, eu concordo, vereador, eu acho que nós estamos no final de uma gestão, independente se o prefeito se reeleger ou o novo prefeito que for, do jeito que continuar, nós temos que fazer um TAC sim com a Corsã, porque a gente que no dia a dia está na rua, que atende a nossa comunidade, é cobrado. E nós sabemos o que é um trabalhador, um pedreiro, um servente no final do dia que passou o dia inteiro embaixo desse sol no verão e chegar em casa e não ter água na torneira. E eu trago aqui um jornal que está até amarelado, do dia 23 de julho de 2014. Corsã diz que acabará com a falta de água. 2014. E aí eu continuo no meu raciocínio. Uma agência local, como nós fizemos, existe a lei, ela vai se automanter, porque haverá o percentual todo final do mês que hoje vai para a AGERGS, e que, com todo respeito, presidente, não realiza nenhum serviço na nossa cidade, mas por menos teríamos sim pessoas da nossa localidade, pessoas que nós teríamos conhecimento e gabaritadas que nós temos no nosso município para estar ali ocupando aquele lugar.
e também teríamos um telefone para ligar. Hoje nós não sabemos nem para onde ligar. Nós não sabemos. Temos também uma manchete do jornal da capital, do dia 2 de julho de 2012, talvez depois disso muita coisa aconteceu. Falta de autonomia trava a Gergs. Então a Gergs também tem problema de autonomia. E nós sabemos que, para se ter uma agência local, ela precisa começar aos poucos, mas com pessoas responsáveis, e elas estão aí na nossa localidade para prestar um bom serviço. E nós temos certeza que, pelas reuniões que nós fizemos com as entidades, teríamos bons profissionais que seriam oferecidos para comandar essa entidade. E para concluir, senhor presidente, eu quero fazer a seguinte e última reflexão. A agência local existe em lei, agora, por não ter nomeado e constituído esta agência local, a nossa comunidade vai ter que pagar esse preço, desse reajuste. Esta é a reflexão que nós deixamos. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Solange, encerra os pronunciamentos dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Não vou me estender muito, porque ainda temos uns direitos de resposta, então eu só quero fazer umas colocações. Eu quero dizer que concordo com todos os colegas que me antecederam. Eu fui uma vereadora que votei a favor da extinção da antiga Gersan que tinha em Santa Cruz, mas com a possibilidade que seria logo aberta uma agência local. E, seu Santini, admiro a sua vontade de trabalhar e acredito que se o senhor fizer equipes com pessoas competentes, eficientes, o senhor vai sim atingir todos os municípios. E pena que o presidente que antecedeu não pensasse assim. Então, não sei como vai pensar o próximo. Porque comigo mesmo, no ano passado, inclusive eu era presidente da Câmara, eu fiz um relato aqui que não tinha recebido um pedido de informação que eu fiz de um ano anterior da Gersan. E o presidente ligou para a nossa empresa local dizendo que eu havia mentido. O título foi, é mentira, então eu sou mentirosa. Ele não se deu o trabalho de ligar e perguntar o que houve, vereadora. Eu que liguei para ele, perguntando por que ele disse que eu havia mentido. E ele disse que procurou em todos os e-mails do ano passado e não encontrou nenhuma queixa minha. Deus, com certeza não encontrar, porque era de um ano anterior. Então, quem sabe, se no ano passado fosse uma pessoa que pensasse como o senhor pensa, com uma cidade do tamanho da de Santa Cruz, que de repente deveria ter uma atenção um pouco melhor, não teria havido esse mal entendido. Mas não é porque foi direto comigo. A minha posição é que o consumidor tem que saber onde bater. Não é um 0800 que vai resolver o problema de ninguém. E quanto a membros com competência, Santa Cruz, eu me atrevo a dizer que tem muitos. Pessoas capacitadas para formar essa agência tem, bastante. E eu estou... Passa um filme na minha cabeça, deve passar na tua também. Quando a gente anda na rua, eles nos dizem assim, vocês perderam a eleição, porque era o governo que eu estava, por causa da Corsan, me dizem muito isso. E dizem que esse governo vai perder pelo mesmo motivo. Então, até com alguns eu digo, mas vocês não diziam que esse governo que hoje era da Corsan, a prova está aí que não, a Corsan não é de governo nenhum. Então, nós perdemos sim, hein, por causa da água, isso não tenho dúvida nenhuma. E se essa administração não se dá conta, vai perder também. Então, só queria fazer essas colocações e encerrar o meu pronunciamento. Secretário do Planejamento, Jefferson, pediu também a palavra. Boa noite, presidente, no nome do qual eu cumprimento todos aqui presentes. Só queria subsidiar algumas decisões que daqui para frente vão ter que ocorrer, né? Não entrando no mérito da questão da Gergs, da Gersante, nova agência, eu trago aqui alguns números que possam auxiliar nas tomadas de decisões que daqui para frente teriam que ser tomadas. Em relação à Gersante, tá? A gente trouxe alguns números aqui da época de 2012 e 2013.
No caso, o município teve que arcar com R$ 472 mil em 2012, que a número presente, né, trazendo o IGPM aí para trazer o número presente, representariam em torno de R$ 600 mil em 2012. No caso de 2013, foram R$ 707 mil despendidos com a Gersante, que em números atuais, através do IGPM também, seriam R$ 850 mil em despesas com a Gersante. A questão eu acho que o procurador colocou muito bem que eu entendo que não é uma questão de assumimos o compromisso de abrir uma agência. À época, pode ser que era a melhor situação. A gente não está entrando nesse mérito, acho que não é o mérito que a gente quer tratar, mas eu acho que o procurador colocou muito bem. O atual momento é o momento de se colocar mais uma agência, mais custos para dentro da prefeitura. Talvez num futuro ela se autossustente. Vou pegar aqui um cálculo básico, mais ou menos, que a gente tem 0,6% da arrecadação da Corsã seria para a Gergs. Isso dá em torno de R$ 20 mil mês, ou seja, em torno de R$ 240 mil ano. Não pagaria 1/3 do que foi custeado para a Gersante na época, e apesar das questões colocadas de reformulação da agência, com entidades, a agência ela vai ter custo, ela vai ter despesa, e então ela não... Hoje, com a questão da arrecadação através de um convênio entre a Corsã, município e uma nova agência, ela não se paga. Eu não quero colocar aqui contra ou a favor, eu só estou trazendo números de que foi colocado que ela se sustenta. Atualmente, através dos convênios que a gente tem de exemplos, ela não se autossustentaria. Obrigatoriamente, o município teria que colocar dinheiro dos impostos para sustentar a agência na sua abertura, provavelmente no ano seguinte, provavelmente em algum período sequente. A não ser que outras concessões, transporte, táxi, lixo, enfim, aquelas outras, se porventura viessem a se colocar também dentro do contrato. Então, são números. São números que subsidiam uma tomada de decisão que a gente tem num atual momento econômico, não só do país, vem para o Estado, que vem para o município. Isso está diariamente em qualquer órgão de imprensa, em qualquer jornal, em qualquer notícia que a gente ouve na questão econômica do município. Então, seriam esses números que a gente traz aí para subsidiar as futuras tomadas de decisões. Obrigado, secretário. Agora nós passamos a palavra ao presidente da Gergs, Santini, para seu comentário após o pronunciamento dos colegas vereadores. Mais uma vez, vou ratificar meus agradecimentos, porque o grande gestor, ele faz juntamente com os seus parceiros, com aqueles que afetam a decisão. Hoje, o gestor que decide e toma decisões somente em gabinete, ele está fadado ao fracasso. Destacaria aqui 2 aspectos. Primeiro, por que nós, quando nascemos, usamos uma autenticidade, uma pureza em tudo que a gente faz e o que a gente diz? E depois de adulto, a gente parece que mascara um pouquinho essa situação. Então, ser honesto, ser autêntico, ser puro, tem que ser ao nascer até apagar as luzes. Eu acho que a gente tem que usar, e parabéns quando vocês dizem que a Gergs foi ausente ao município, e não só esse, há muitos. E aí eu peço desculpa aos antecessores. E vou dar um relato. Quando o prefeito me visitou a semana passada, juntamente com o assessor e o procurador-geral, a sugestão de conversar com vocês foi inicialmente nossa. Porque eu não posso tomar uma decisão que envolve 2 poderes, no mínimo, que é o executivo e o legislativo, sem ouvir todas as partes. Então, primeiro, essa situação. Quanto ao desafio de visitar, eu me comprometi, e aqui vai dizer o seguinte: um cara que começa às 8 horas, aposentado, não precisa mais de dinheiro, e um sujeito que passou fome na vida, e se eu estou onde eu estou,
eu não venho para entrar como um servidor, um gestor parcial. Ou eu sou total, ou eu não assumo. E aqui fala um cara que com esta idade, um jovem há mais tempo, como tem vários aqui, não que nós somos mais idosos, nós somos jovens há mais tempo, mas aprendemos com os jovens principalmente, e com todos. E quem é homem inteligente aprende mais com as mulheres, isso é verdadeiro, respeitando e aprendendo. As mulheres têm uma percepção e têm uma intuição diferente do homem. Um cara que faz 1.100 quilômetros de bicicleta em 5 dias e meio, com uma bicicleta de 16,5 kg, não tem desafio nenhum de visitar e ouvir Câmara de Vereadores e 280 Poder Executivo. Não tem. E o meu estilo é administrar para todos. Então, isto é uma posição que eu não abro mão. Se eu vou mudar a Gerges para melhor, com certeza sim. Eu acho que eu peguei uma Gerges desacreditada. Isso tem uma autocrítica. Eu estou lá exatamente menos de 1 ano, mas eu tenho a sensibilidade de verificar que a Gerges esteve ausente. E não é porque vocês dizem, é que vários já disseram. E é um retrocesso em gestão a pessoa não ouvir seu parceiro. Eu, em relação de consumo, como consumidor, eu digo o seguinte: quando tu tem conflito com o fornecedor, tu tenta superar de todas as formas. Não teve superação ou houve resistência por parte do fornecedor, isso serve para o consumidor e também para as pessoas. Troca de fornecedor quando esse fornecedor ou esse parceiro não lhe atende plenamente. Então vale a mesma regra para nós. E aí e aí eu vou dar uma posição e um exemplo para ver. Quando surgiu lá na Gerges, está surgindo um Procinos, que é conhecido, uma agência reguladora regional, que é um consórcio no Vale dos Sinos. Aí todo mundo é uma ameaça. E eu digo não, é uma oportunidade. Aí os caras, como Santini, oportunidade? Claro que é. Vai provocar para que nós servidores, saímos da zona de conforto. Se você oferecer a teu parceiro segurança técnica, segurança jurídica e a melhor relação custo-benefício, ninguém troca você por outro parceiro. Então eu quero dizer o seguinte: ninguém é contra o surgimento de uma nova agência. Agora, no caso de uma agência municipal regular um serviço do Poder Executivo ligado ao Poder Executivo, eu tenho minhas dúvidas. Não vou fazer defesa da Gerges. A Gerges sabe que está em falta com vocês. E aí depois eu vou dizer como é que a gente pode construir uma relação harmônica, permanente, na relação ganha-ganha. A agência municipal, ela pode ter alguns questionamentos pelo TCE, pelo Ministério Público e principalmente por um agente financiador. Porque pode, na interpretação deles, ter um conflito de interesse. Então, só isso eu chamo a atenção. Vocês têm que analisar se a Gerges é a melhor parceira. Eu tenho uma postura, eu sempre me coloco na comunidade e vocês que representam essa comunidade. Então, não estou tirando a nobreza e a criatividade e a inovação de criar, mas gostaria que vocês pensassem, não é para responder agora. E eu tenho que provar, como agência reguladora, ser a melhor relação custo-benefício, a melhor segurança técnica, a melhor segurança jurídica. O que nós podemos fazer e como nós podemos criar essa relação custo-benefício? Se eu provoquei a semana passada de vir falar com vocês, eu comecei a trabalhar às 8h10 hoje, almocei muito rapidamente para estar aqui pontualmente. Isso não é querer esnobar, isso é a minha obrigação. Ouvir vocês é um privilégio de eu aprender e saber amanhã provocar o meu corpo diretivo e funcional para que eles pensem e agem dessa forma coletiva. Agora, o que é importante? É importante saber o seguinte, que nós podemos sim ser parceiro de vocês junto à Corsan, sendo um aliado na construção de soluções, sem gastar energia, o diagnóstico vocês têm. Vou dar um exemplo para vocês verem como é que as coisas mudam. No Brasil e no mundo, as coisas acontecem por pressão e representação dessa pressão. O ano passado, vocês viram um conflito entre o prefeito de Porto Alegre e o ministro Eliseu Padilha. Um queria a conclusão do aeroporto Salgado Filho e o outro queria um novo aeroporto 20 de setembro em Portão.
onde desbanca mais de 400 produtores e mais de 400 propriedades rurais, com manancial de água fantástico. O que é que nós fizemos? Em 22 de janeiro criamos um comitê da sociedade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, botamos 60 pessoas dentro da OAB. Na segunda reunião, em março, botamos 70 entidades e 90 pessoas. O ministro compareceu e mudou de ideia. O edital foi lançado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ouça todos os atores do segmento, não disputa beleza, tenha capacidade de fazer acontecer, menos papo e mais ato, e seja proativo nas soluções de interesse coletivo. Então, independentemente da solução que vocês vão buscar, se tiver que retroagir, não sei se legalmente é possível, por isso que os doutos em direito vão estudar, e se for a melhor alternativa, eu vou dar a atenção que você merece. Nesse ano e meio que eu tenho pela frente, e principalmente também trabalhar que o meu sucessor tenha a mesma postura e o mesmo respeito aos seus aliados, farei. Mas nesse 1 ano e meio vocês terão a presença de ofício e a presença de convocação. Então a GERGS não será, vai recuperar sim, e aqui eu anotei, por exemplo, pedir desculpa, eu acho que é um ato nobre, a gente aprende. Não ter o telefone da GERGS, eu acho que não procede, porque eu acho que lá na conta da água tem um contato, eu acho que é obrigatório legalmente o contato em caso da concessionária não operar dentro do contrato de programa, o usuário, que eu gosto mais da palavra consumidor, ele pode e deve, se não tiver, vai ser uma iniciativa nova, deverá ter uma conta de contato com a agência reguladora. E eu acho que o que eu diria, colocado pelo nosso secretário, se você analisar o custo de uma agência, além da formação e estar no ponto, né, de capacidade técnica e jurídica, eu acho que você tem potencial de sobra, mas eu acho que se vocês analisaram hoje o seguinte, para encerrar, o Estado que não faliu, como está hoje, irá falir. Estado-município, Estado-Estado, Estado-União. No modelo que nós estamos vivendo hoje, o Estado que não faliu vai falir. Então tem que repensar um Estado necessário. Quando criaram a EGR, qualquer cidadão de mediana inteligência ia dizer que tudo que a EGR faz, o DAER poderia fazer. O DAER não funciona, é um elefante branco, como já vi várias vezes, não sei. Aí a sociedade tem que pressionar e chamar esses atores principais e construir soluções. Eu já ouvi que alguém dizendo, mas a Corsã não é agora, é de muitos anos, ela tem uma postura de imperadora, a Corsã. Não sei, eu não posso avaliar. Mas se for isto verdadeiro e procedente, vamos construir com a principal comando da Corsã. Eu sei que todos os gerentes regionais fazem o impossível para atender, só que o poder decisório deles é limitado. Então nós temos que chegar no topo. E aí eu sou parceiro, vou citar alguns municípios, a FAMURGS nos procurou para 4 municípios que tinham conflito de conclusão de obra. Nós fizemos uma reunião, gentilmente a diretoria da Corsã veio à GERGS, dentro da agência que fiscaliza a Corsã, e nós estabelecemos um prazo de 15 dias e exatamente em 15 dias foram, claro que já estavam evoluídas, mas eu acho que aí é somar esforços, pressão e representação faz acontecer sim. Então o que eu deixo aqui é uma mensagem que em 1 ano e meio que estiver à frente da GERGS, eu venho tantas vezes quando for necessário para criar soluções e encontrar o melhor caminho para essa sociedade que tanto nos orgulha, que é Santa Cruz do Sul. Eu acho que entrar nessa cidade e ver a beleza, a organização da cidade, né, e todos têm uma cidade que merece. Então acho que Santa Cruz, o visual está muito bonito. Agora, o que vocês devem fazer é reunir esses atores, vocês que representam a sociedade, e outros atores, para pressionar e fazer acontecer. Tirar do papel, botar na prática. Eu sempre digo o seguinte, menos papo e mais ato. Eu acho que esse é o grande perfil de qualquer executivo em qualquer organização. Então, ir aprendendo e respeitando a tudo e a todos. Se tiver que ter um voto, né, de decisão que vocês vão ter que seguir,
pense no coletivo. Pense no coletivo. Dá dividendo político partidário? Dá. Mas penso no melhor para Santa Cruz que nós queremos, a nível de fiscalização qualitativa e quantitativa. E se a agência está em falta, faça como o vereador fez aí, aponta. E nós temos que sim aceitar e pedir desculpa, e estar presente. Não adianta eu vir aqui e não ter o nosso corpo fiscalizador identificando e apontando soluções imediatas. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero ressaltar que o gerente da Corsã, o Armin, ele é muito especial, ele dá uma atenção muito especial, ele está sempre pronto para resolver e tentar resolver os problemas da comunidade, e ele dá uma atenção muito especial aos vereadores também. Isso é muito importante ressaltar. E para finalizar, em nome do Poder Legislativo de Santa Cruz do Sul, nós queremos agradecer a presença do Santini, presidente da Agergs, que nos honra muito com sua presença hoje aqui nesta casa, juntamente com os representantes da Corsã, representantes do Executivo, da comunidade, e agradecemos a todos, juntamente também com a imprensa. Obrigado, e está encerrada esta reunião.